padrões da terra, não com o comércio que existe na Babilônia. E nós pedimos em nome de Jesus, levanta uma nova colheita. Levanta uma nova geração de adoradores que vão adorar em espírito e em verdade no Brasil e do Brasil para as nações. E também de outras nações que estão na América Latina. Nós pedimos por um despertar, Senhor. En el nombre de Jesús, de adoradores que están en Latinoamérica, Señor, que van a adorar en espíritu y en verdad también, Señor. Y que pueda haber una conexión de Brasil con países latinos, Señor. Una conexión que no es comercial, pero que es relacional. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. E, gente, eu gostaria de começar aqui perguntando para vocês, na concepção de vocês e de acordo com as escrituras, o que é adoração para vocês? Se quiser começar, Ray. Para mim, adoração, ele tem a ver muito mais do que só músicas, canções. Eu gosto sempre de usar o princípio da primeira menção para tentar entender um pouco. Nem sempre funciona, mas existe um princípio na teologia que é quando algo é mencionado pela primeira vez, normalmente ele coloca um precedente e dá uma abertura, uma lente para entender sobre o assunto para o resto da palavra. E na Bíblia, não sei se vocês sabem, alguém aqui sabe, qual que é a primeira menção da palavra adoração. Eu não sei, se você souber, comenta aí, mas eu não sei se talvez alguém perto de você sabe. Mas para quem não sabe, a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra adoração é com Abraão. Na história que Abraão vai levar a Isaac para sacrificar Isaac. E Abraão e Isaac, eles têm um servo, e eles viram para o servo antes deles subirem no monte. E eles dizem para o servo que eles vão subir. Ele fala, eu vou subir com o menino e nós vamos adorar. E essa é a primeira menção. E se você olhar nessa história... O pessoal acertou aqui. O Matheus Novaes falou sacrifício de Isaac. Isso. E o Ryan Freitas também. Isso. Então, quando ele vai e eles sobem, a coisa que a gente percebe é que ninguém canta nenhuma música. Não tem nenhum louvor, não tem nada. Mas ele diz que aquilo que ele fez... Não tem set list? Não tem set list. O que ele fez é adoração. Então, eu acho que isso dá uma lente para a gente entender o que a adoração real é. O que é adorar em espírito e em verdade, quer dizer. É algo muito mais profundo. Eu gosto da palavra worship em inglês. Mas a palavra worship em inglês, ela vem do inglês antigo, arcaico. E o inglês antigo, a palavra era worthship. E a palavra worth é valor. Então, era dar valor a algo. Então, a palavra worship quer dizer que eu vou dar valor para algo. Então, eu acredito que a adoração, ela tem a ver com o nosso coração, com o nosso interior. Mas com as nossas palavras que nós cantamos, tem a ver com dar valor a Deus. Quando nós nos submetemos, quando nós nos abaixamos, quando nós percebemos que Ele é Deus e nós somos homens e que nós precisamos dar o valor atribuído a Deus. Qual que é o valor dele? Então, a gente expressa isso na adoração. Agora, eu acho que é muito lindo porque Davi, ele conseguiu combinar esse princípio da adoração junto com o princípio de música. E ele expressava o coração, o interior, através da música. E eu acho que isso que é o tipo de adoração que nós estamos falando aqui, musical, eu acho que, para mim, adoração é dar valor a Deus com músicas, com canções, com os instrumentos, ministrando, tangendo, como você mesmo diz, tipo, dando algo para o Senhor que vai valorizar a Ele. Então, eu acho que quando a gente entra em qualquer momento de louvor ou adoração musical com essa percepção, que eu estou vindo aqui para eu me abaixar e para eu dar valor a Deus com minhas canções, eu acho que isso é lindo. Eu acho que, só para encerrar, eu acho que tem um salmo que Davi, ele está longe do tabernáculo, longe da arca,
Não tem como ele sacrificar, ele está fugindo. A maioria das pessoas acredita que durante esse salmo ele estava fugindo de Saul. E no meio do deserto ele fala algo muito interessante. Ele fala para Deus que o levantar das minhas mãos pode ser como o sacrifício da tarde. E isso representa que o mesmo sacrifício que existia no tabernáculo, ele está falando que o meu corpo agora, a minha expressão, tem o mesmo valor diante de Deus. E ele já estava profetizando a nova aliança, né? Entendendo que seria uma postura de coração e não o ato em si. Isso. Porque Paulo diz, sacrifício vivos. Então, para mim, eu acho que a adoração tem a ver muito com isso. Eu acho que Davi foi o personagem mais disruptivo que conseguiu entender a plenitude, né, da nova aliança. Não só os salmos messiânicos de Davi, que já falavam sobre Messias, mas também dele entender, assim, se a gente entender a cultura, que naquela época não tinha como você considerar as suas mãos serem um sacrifício. Sim. Porque existia o sacrifício em si. Sim. A pessoa tinha que levar algo. E Davi, sabendo que ele não tinha acesso a isso, mas que ele falava, eu não tenho acesso a isso, mas eu agora vou fazer o meu corpo se tornar isso. Né? Isso mostra como Davi ele foi alguém futurista, né? Alguém que já estava com a mente em Cristo, já provando da nova aliança muito antes dela ter sido consumada, né? Sim. E Aninha, para você, já que a gente entrou nesse contexto de adoração com música, como que foi a sua jornada como adoradora, sendo alguém que adorava no Brasil, né? Você veio para cá mais jovem, e eu lembro que a gente foi se descobrindo juntos, né, nas salas de oração que a gente fazia aqui, e a gente foi descobrindo níveis de liberdade que a gente não conhecia, nem eu, anos ministrando, conhecia os ambientes de liberdade que a gente poderia ter na presença do Senhor durante a ministração com música. Como que você, acredita que você foi forjada nisso? Como você descobriu esses níveis de adoração? Então, eu acredito que, igual nós estávamos falando, a adoração é um sacrifício, é a nossa vida como um sacrifício, né? É nós oferecermos a nossa vida como um sacrifício. E desde muito pequena eu cresci em um berço cristão, meus pais sempre me ensinaram na base da palavra, cantar a palavra, estudar a palavra. Então eu já cresci nesse ambiente. Então foi algo que foi forjado dentro de mim desde muito pequena. Então eu ia para casa dos meus avós, ficava na rede fazendo música que eu nem sabia o que era, nem sabia se estava no tom, se estava no... nem sabia o que eu estava fazendo. Mas desde muito pequena eu sempre amei a palavra do Senhor. E eu acho que é aí que foi o ponto, o start de tudo, para a questão de adoração. E foram aí que vieram as músicas, e foram aí que vieram, sabe, a criatividade veio da palavra do Senhor. Então, desde muito pequena, eu fui forjada neste lugar onde a gente prioriza a palavra e tudo flui dela. Então, em mim, a adoração foi forjada nisso. Isso é muito legal, porque hoje nós temos muitas pessoas que elas estão esperando o momento acontecer, né? Então, pessoas que estão no seu lugar secreto, mas que esperam o dia que elas vão se tornar um Davi na sua geração. Como era para você? Você buscava esse reconhecimento? Não. Eu nunca busquei, assim, sendo bem sincera, eu nunca busquei reconhecimento. Para mim sempre foi o meu prazer, sabe? Eu encontrava o meu prazer em estar ali com o Senhor através da minha adoração. E é uma forma que eu me conecto com o Senhor. Eu amo ler a palavra dele, mas quando eu canto a palavra, quando eu canto e quando eu tenho o meu momento com o Senhor em adoração através da música, é um dos momentos que eu mais me conecto com o Senhor, assim, pessoalmente falando. Então, eu acredito que não é sobre você esperar um momento para ser reconhecido, porque nós temos a audiência só de um. E nós sempre vamos ser reconhecidos por ele. Então, no seu quarto, no seu momento secreto, em qualquer momento que você estiver, a sua vida é adoração. Por isso que Paulo fala, né? Ofereçam os seus corpos como um sacrifício vivo. E em inglês, na minha tradução da Bíblia, fala que esta é a verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração é o tempo todo. O que você está fazendo? Por exemplo, as mães. Eu amo, gente, mães, porque
elas não têm, assim, um tempo para parar e assim, ter 30 minutos para orar, adorar. Mas enquanto elas estão cuidando dos filhos dela, enquanto estão lavando roupa, enquanto estão lavando uma louça, isso é adoração. Então, eu acredito que é realmente o reconhecimento ser buscado somente pelo reconhecimento do Senhor. É só o reconhecimento dele que nós precisamos. É a aprovação dele que nós precisamos. Tipo assim, números, views, nada disso é mais importante do que o reconhecimento do Senhor. Por isso que quando a palavra fala que eu já fiz tantas coisas em seu nome, eu não te conheço. Sabe? Então, nós sermos amigos de Jesus em primeiro lugar e tudo vai fluir deste relacionamento. Uma pergunta, Ray, e acho que é muito específico. O Ray tá aqui. O Ray, ele é pregador e ele não tem o dom de cantar. Canta um pouquinho aí. Canta um pouquinho pra gente. O antidom. Ele é antidom e ele toca campainha, né? Mas eu pedi para ele estar aqui especificamente. Sabe por quê, gente? Porque vamos entrar agora mais no contexto de adoração na igreja local. E se você tem pergunta, gente, começa a escrever aqui no chat. Mais uma vez, convida a sua galera, convida os seus amigos para estar aqui, que a gente vai agora começar a entrar no nível bruto, profundo, ok? De adoração no ambiente da igreja local. E o Ray está aqui porque muitas vezes eu recebo perguntas. André, como é que eu faço para minha igreja fluir na adoração? E eu sempre falo que adorar, profeticamente, é a gente pular no rio de Deus. Yeah. Né? Desde Gênesis a Apocalipse, começa com o rio, termina com o rio. Nós vemos o rio de Ezequiel, né? O rio que alegra a cidade de Deus. Sim. A gente vê também quando fala que Salmos, né, que nós somos como árvores plantadas às margens do rio, né? Então, eu acredito que a adoração, ainda mais Jesus falando, né, para aquela mulher sobre adoração, aonde nós temos que adorar. Ele fala, né, se você beber, se das águas tem para te dar, né? E se você beber e vai fluir rios de águas vivas do seu interior. Então, nós vemos Jesus comparando a adoração com o rio, né? Então, a adoração profética é quando nós nos jogamos no rio e nós estamos num nível, né? Quem fez o Casa de Ministros, foi a minha primeira escola de adoração, sabe? São os níveis, né, que Ezequiel viu. Né? Então, o nível do tornozelo, o nível do joelho, o nível dos lombos. E quanto mais cresce a água, menos controle você tem. Até o nível que chega onde você é submerso. Sim. E esse é o nível da plenitude da adoração. Mas esse nível ele não acontece com você fazendo um setlist bom. Esse nível não acontece com você fazendo um BPM e uma progressão boa, e o bumbo, e o build, e aí tudo, isso é dopamina, gente. Isso não é unção. Mas existe um nível espiritual, né? A gente viveu algo esse domingo, né? Que o Ray encorajou a igreja a contemplar Jesus, e nós ficamos quase 20 minutos profetizando com os instrumentos sem ninguém cantar. Eu lembro quando a gente estava com Toma Tu Lugar também, lá no CFNA em Dallas. Sim. E a gente ficou quase que 30 minutos em silêncio, né? Inclusive, a gente vai lançar esse trechinho depois como um silêncio. Só uma música de silêncio. Como um silêncio. E porque silêncio é uma nota musical, gente. A gente precisa aprender o silêncio. É verdade. Mas muitas pessoas acham que a responsabilidade da maturidade e do entendimento da igreja em relação à adoração é do ministro de louvor. Mas o Ray está aqui, eu queria, Ray, você como pregador, qual que é a importância para você? Porque muitas vezes eu escutei de pessoas também falando que o pastor fala que a parte mais importante é a palavra e que o louvor é só uma preparação para a palavra. Como você, como um pregador e mestre, entende a importância do ambiente de adoração na parte da pregação e na parte da condução do culto dominical ou do culto quando nós estamos em dia da semana? Eu acho que tem a ver com o motivo por que nós estamos fazendo os nossos cultos e reuniões. Eu acho que muitas vezes a gente acha que nossas reuniões são
para nós, tipo, para os santos. Ou pro visitante. Ou pro visitante. Muito mais, eu acho que agora, hoje em dia, é tipo assim, primeiro pro visitante, depois pro membro, e por último é para Deus. Mas eu entendo que, eu acredito que um culto... Como notar isso? Até desculpa, mas como notar? Como a pessoa pode saber se o que ela está fazendo é pro visitante, na prática? Eu acho que é entender, tipo assim, se eu tô focado no conforto da pessoa, é porque eu tô fazendo pro visitante. Se eu tô pensando nas minhas mensagens, eu tô pensando o que o visitante vai pensar, eu tô fazendo pro visitante. Eu acho que é a mesma forma com... Ou quando tá escolhendo uma música. Quando tá escolhendo uma música, quando tá preparando o set list. Então, o que eu diria é que, às vezes, principalmente a igreja nos Estados Unidos, a gente vê isso muito, que as megas igrejas, elas estão pensando em conforto. No Brasil, a gente chama a igreja da parede preta, né? Tipo assim... A gente Nada contra disso, só tô falando que é o nome. A gente só tá pensando no conforto. Como que a gente pode fazer as pessoas confortáveis, tudo é conforto da pessoa. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que a reunião dos santos, primeiramente, antes de qualquer outra coisa, tem que ser uma reunião para ministrar ao Senhor. Então, tudo tem que ser para ministrar ao Senhor. Principalmente o tempo de adoração. Tem que ser, não pensando como que o novo convertido vai... Porque se você olhar na Bíblia, as reuniões que aconteciam no templo e nas casas não era para novo convertido. Não era pensando, tipo assim, como que o gentil vai entrar e vai sentir bem. Era para Deus. E às vezes o pessoal usa a situação de Corintos, né? Quando Paulo fala, mas se vocês só estão falando de mistério e entra um visitante. Mas isso é um contexto de uma igreja que estava desequilibrada no profético. Não é uma orientação para que você só pense no visitante. Exatamente. Então, as reuniões, eles estavam pensando como que nós vamos reunir como corpo, como que nós vamos quebrar o pão, ter o tempo de ceia, como que nós vamos orar juntos, louvar juntos. A Bíblia fala salmos, cânticos, canções espirituais, hinos. E como que a gente vai poder compartilhar a doutrina dos apóstolos. Então, se você parar para pensar, tudo era em volta de uma mesa, junto um com o outro. Mas o princípio de tudo era como que a gente vai ministrar o Senhor. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer os nossos cultos pensando como que eu vou ministrar o Senhor hoje. E eu acho que isso tem a ver com a palavra e com o que acontece no culto. Porque quando a gente pensa no nosso setlist, pensa, eu vou fazer essas músicas, mas eu vou fazer essas músicas porque eu quero levar o corpo de Cristo a contemplar, a amar. Começa com uma agitada, aí depois vai... Né, tem essa ordem. Tem que ser essa organização. Quando a gente realmente percebe, tipo assim, eu vou criar isso aqui com o Espírito Santo para ver como que eu vou levar a igreja de Cristo, porque você não pode fazer um momento devocional sozinho, mas ao mesmo tempo você tem que pensar como que nós juntos, como corpo, vamos adorar e ministrar o Senhor hoje. Então, como que você vai levar o pessoal? Então, a mesma coisa com a palavra. A palavra, eu penso, como que a gente vai ministrar o Senhor aprendendo algo dele e compartilhando o pão da palavra junto aqui. Então, se todo mundo está pensando nisso, eu acho que não tem competição da palavra, da adoração. Muito bom. É tipo assim, como que nós vamos ministrar o Senhor? Juntos. Em unidade. Então, tudo. A palavra, o louvor, o momento que a gente tem de rir, de conversar, de virar pro irmão, tudo gira em torno da glória de Deus. Como que isso daqui vai trazer glória para o Senhor Jesus? E o segundo aspecto que a gente pensa é como que isso vai fazer o corpo de Cristo crescer. Então, eu acho que você pensa sempre, como que eu vou ministrar o Senhor e como que eu vou levar o corpo de Cristo a crescer através dessa música, através dessa pregação, através da comunhão, através da mesa. Muito bom. Tudo isso para mim é tudo junto. Muito bom. A gente, na nossa igreja, a gente chama, inclusive, os cultos de ajuntamento, né? Porque a gente entende que culto é a nossa vida. Né? E muitas vezes o que nós fazemos, ele tá focado, né, no momento, né? E isso que você falou foi muito importante, porque quando nós entendemos que todos juntos, né? Agora nós contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Nós estamos ali para contemplar a glória do Senhor juntos, em unidade. Então não há competição.
né? O grande problema é que o nosso espírito de órfão, ele quer ser visto. Então ele quer o momento. Eu quero o momento da oferta porque eu vou dar a palavra de oferta e eu quero ser visto. Eu quero o momento do louvor porque eu vou cantar. Eu fui escalado esse domingo e eu quero ser visto, música, né? Então essa competição, ela é muito delicada. E é aqui que entra o pastoreio e o discipulado. E eu acredito que o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador, João 4:23, diz que ele adora em espírito e em verdade. Sim. Então é verdade aquilo para ele. Não é que ele usa o ambiente para um benefício próprio. Não, aquilo é verdade para ele. E uma das coisas que a gente também sempre costuma fazer, a gente, né, sempre começa com um espontâneo, em vez de a gente começar, né, com uma canção, porque a gente começa a sentir as águas e para ver para onde ele vai nos levar. Sim. Como para você, Aninha, foi né, você que muitas vezes a gente nem set list tem, mas como que para você que a gente fala muito sobre ser liderado pelo Espírito, né? Como é para você, uma ministra de igreja local, ser liderada pelo Espírito durante a adoração? Uau, que pergunta boa, é difícil essa. Igual vocês falaram, o rio do Senhor, você tem que estar disponível a perder o controle. Então, muitas das vezes vai parecer estranho, muitas das vezes vai parecer algo diferente, ou às vezes pode ser algo que a comunidade já está acostumada. Por exemplo, eu vou falar da nossa comunidade. Hoje a nossa comunidade está em um lugar em relação à adoração que no começo não estava. A gente ministrava, parecia que era só a gente ministrando. Era a audiência do mesmo. Você olhava assim, só tinha o Senhor mesmo, tá tudo bem. Mas é isso que o Ray falou, você vai construindo esse entendimento de que é para ministrar ao Senhor. Então, eu acredito que algo que eu levo comigo é que seguir o rio do Senhor é você não ter controle. Óbvio que isso é diferente de não ter organização. Algo que eu sempre aprendi desde muito pequena é que nós precisamos de organização e a presença do Senhor também entra em organização. Então, por exemplo, nós sim escolhemos canções, nós sim debatemos assim, o que o Senhor está falando com você para o set de hoje. O Bill Johnson, ele fala que o Espírito Santo ama quebrar planos, mas para ele quebrar um plano, você tem que ter um plano. Exato. Então, a gente ama, por exemplo, conversar com os líderes que vão estar liderando a adoração. O que vocês estão sentindo, construindo esse set. Exato. O que vai ser o pastor falado. Vai pregar. Exato. Então, eu acredito que todos esses steps, assim, o que vai ser ministrado hoje para a comunidade na pregação? Nós construímos um set, óbvio que não em volta da pregação, mas em ministrar ao Senhor, através daquilo que vai ser gerado durante todo o nosso ajuntamento. Então, assim, o Ray vai falar sobre amor. Então, nós vamos, sim, trazer canções que falem sobre o amor de Cristo. Canções que declarem o nosso amor a Ele. Então, eu acredito que ter uma organização e um plano para ser quebrado é o que mais me ajuda em fluir no Espírito. Também, eu ia falar que uma coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana está falando aqui, uma coisa que é incrível, que a gente está aprendendo, que todo mundo está ministrando ao Senhor. Sim. Então, a gente pergunta, a gente ora antes do culto e pergunta, Deus, o que você quer fazer nesse culto? Né? Não é os nossos planos. Sim. A gente tem um plano. Mas o que o Senhor quer fazer, que a gente quer submeter e a gente quer seguir. E eu acho que isso tem a ver com ensinar também a igreja. E eu acho que como líderes de adoração, você começa a ter essa cultura vai espalhar nas equipes de adoração e para a igreja, que a gente está vindo para o culto não para receber, para dar, para ministrar. Precisa ser pregado e repregado e repregado. Sim. E a gente tem que entender isso. Que você não está ali para você receber uma bênção, para você receber um arrepio, um momento. Você está indo... Até para receber uma música que você gosta. Aí não tocar a música que eu gosto. Exatamente. Não é para você. Exatamente. A gente está ali para ministrar. E quando a igreja entende isso, todo mundo vem entendendo, eu vou entregar a minha gratidão. Eu vou entregar o meu louvor. Sim. Eu vou entregar minha adoração. Isso muda tudo. Tudo. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. Eu tenho uma pergunta para você, até, que é, na adoração específica, como que você acha que a gente pode romper esses momentos que, às vezes,
é difícil, que a gente sente que não está indo. Que, tipo assim, a igreja não pegou essa ideia de que tem que ministrar ao Senhor, às vezes está muito de espectador, está esperando a unção cair e fluir para entrar e cantar. Como que você consegue, como ministro, levar as pessoas sem aquela agressividade que a gente vê às vezes? Por que vocês não estão adorando? Não sei, tipo, mas como que você consegue? Uma coisa que eu gosto muito é quebrar vícios. Até como compositor, o meu primeiro instrumento é violão. Mas eu sei tocar um pouquinho de piano. E por não ser tão bom no piano, quando eu sento no piano, eu não tenho tantos vícios. Se eu pegar um violão agora, eu sempre vou fazer um sol e um ré. Mas quando eu sento no piano, eu não tenho tanta vivência ainda, então eu não vou fazer um sol e um ré. E acho que a mesma coisa se aplica a ministrar. Às vezes nós estamos tão acostumados, que eu acho que o grande perigo é acostumar. Uma pessoa até perguntou, como que a gente pode não deixar o altar virar um palco? Não deixar se acostumar. Se acostumar com o quê? Com a presença, se acostumar com família, porque mesmo embora a gente seja muito amigo, muito íntimo, a Ana me zoou o dia inteiro, eu zoo o Ray o dia inteiro, nós três zoamos o Paulo, que está ali do outro lado o dia inteiro. Mas nós honramos e respeitamos um ao outro. Sim. Então, nós não podemos nos acostumar entre nós e entre a presença. E uma das maneiras de não se acostumar é você quebrar o ciclo repetitivo. Então, assim, eu vejo muito que a gente volta no que a gente falou sobre o silêncio. Sim. Cara, aquele dia em Dallas foi um dos ambientes mais profundos. Eu deitei e eu não conseguia me mexer, porque parecia que tinha uma nuvem em cima de mim, assim, eu não conseguia me mexer. E não tinha ninguém tocando. Era um silêncio. E eu acho que quando a gente é intencional em quebrar ciclos viciosos, gente, nós estamos aqui com a banda completa. Por que o mesmo Deus que não se move com a banda completa não se move com um violão e as vozes? Então, a gente faz uma vez por mês, mais ou menos, um culto em círculo com um violão. Né? Porque isso nós estamos quebrando o ciclo vicioso da igreja. Né? Em vez de escolher um set... hoje nós vamos fazer um modelo que nós vamos fazer só espontâneo. Então, você quebra ciclos. Isso eu estou sendo muito prático. Né? Quebrar ciclos é bom, porque você faz as pessoas saírem da zona de conforto, né? Desacostumarem com o comum. E isso é muito importante. E como que você lida... Sorry. Pode ir. Eu ia falar, e como que você lida se ficar... Eu não sei como é que fala em português, awkward. Tipo, constrangedor. Vai ficar estranho. Esse é o grande ponto. Vai ficar estranho. As pessoas não respondem. Vai ficar. Tem dias que as pessoas não vão responder. Esse domingo, né, a gente teve uma direção de só adorar no nosso... Foi a segunda vez em 2 anos que isso aconteceu. E a gente tava cheio de expectativa. Nossa, vamos, a gente vai adorar e a igreja vai responder. E, tipo assim, mais da metade do set, tava todo mundo assim. E a gente, meu Deus, e agora o que a gente faz? E agora? Dá até aquele... Sendo muito vulnerável, dá até aquela vergonha. Tipo assim, meu Deus, será que a gente não ouviu certo? Será que a gente tá... Será que a gente não tá seguindo... Forçando algo que não precisava ser forçado? Sim. Mas aí entra a gente permanecer. Né? Quem vai subir... E quem vai permanecer. E entra também o entendimento de todos. E depois esse é o meu próximo assunto, que é entender que a adoração não é também só sobre o ministro, mas é sobre uma comunidade de ministros que estão tocando e cantando. Né? Aí, só para terminar o raciocínio. Então, a gente permanece. Aí a gente foi até a gente achar, porque, gente, o Espírito Santo sempre tem algo para fazer. Não existe essa de, ele é o vento. O vento nunca para. O problema é que nós precisamos achar a direção. Igual quando a gente tem uma pipa, a gente tem que achar para onde o vento está soprando. Né? É o biruta, que fica ali na pista do avião, para o avião decolar, ele tem que apontar a direção. Sempre vai ser Cristo, mas é claro que ele tem algo para fazer você acessar. E aí, a gente, caramba... Aí a Aninha falou, vamos fazer digno de tudo. E aí eu falei no Talkback, gente, uma ferramenta essencial também. Se vocês querem construir uma adoração, um ambiente de adoração profética entre todos os ministros,
tem um talkback, é um pedalzinho que você aperta e você conversa com a banda. Com a banda. Muito E bom. aí a Aninha falou, vamos fazer digno de tudo. Eu falei, Aninha, eu acredito que o Senhor tem algo para fazer no relacional. E eu acho que a gente tem que fazer Me Ama, né? How He Loves Us. E vamos fazer, vamos permanecer aqui. Ela, tá bom. Outra coisa, submissão. A Aninha se submeteu ao que o Senhor estava falando para mim. Assim como eu, pastor da igreja, né? Junto com eu me submeto ao que a Ana, o que o Senhor está falando com a Ana também. Adoração é submissão, gente. Yes. A Muito Jesus, ao Espírito, ao Pai e um ao outro. E aí ela falou, ok. Aí eu falei, gente, então vamos para How He Loves Us, né? Vamos para Como me ama, né? Ele me ama. Cara, parece assim que abriram uma torneira. A galera, me ama! Mudou o ambiente. O ambiente. Mudou, né? Então, era o que o O Espírito Santo discernimento, estava querendo ali, Yeah. né? E isso se conectou com a verdade intrínseca nas pessoas, Sim. dentro das pessoas. Sim. E aí trouxe um quebrantar, né? Eu gosto da palavra breakthrough, um romper, né? Para a comunidade. O que bom. você ia perguntar? Eu ia, na verdade, só acrescentar. Teve um período que a gente foi para Dallas e nós tivemos um tempo de mesa com o pessoal do Upper Room. E eu lembro que eu fui bem vulnerável com eles e eu perguntei assim, o que fazer quando você não chega naquele momento, né, na adoração? Porque, igual você falou, nós temos um vício... O que fazer quando ele não vem? E aí, eu perguntei isso, porque nós, eu digo, e eu me incluo nisso, porque eu também já estive nesse vício, assim, de chegar no ápice da adoração, de você ver todo mundo ali prostrado e adorando. E aí, eu lembro que... Eu não sei quem foi que respondeu, acho que foi o J. Lu. Ele falou assim, só de você pensar que existe um ápice na adoração, a gente já está colocando o Espírito Santo em uma caixa. Muito bom. Porque, sim, você tem uma experiência com o Espírito Santo, ele já falou com você através de uma canção, através de uma forma de ministração. Então, você coloca ele nessa caixa e fala, se ele não fizer assim, o Espírito Santo não veio. Então, eu acredito que é literalmente o que você falou, desfazer esses ciclos viciosos e não colocar o Espírito Santo em uma caixa ainda mais com relação ao que ele pode fazer. Ele já fez, por exemplo, em um domingo ele fez tal coisa. Ele se moveu de tal forma. E foi uma forma linda e muito poderosa. A comunidade veio, a comunidade se engajou e a comunidade estava lá. Mas em alguns domingos o Senhor, às vezes, pode se mover no silêncio. Às vezes o Senhor pode se mover somente com uma banda ministrando e as pessoas, assim, prostradas ao chão. Então, é literalmente seguir o rio do Senhor e saber que não existe controle. Não existe assim, o Senhor tem que fazer dessa maneira, porque a partir do momento que você pensa em um ápice na adoração, você já está colocando ele em uma caixa e falando assim, você tem que fazer dessa maneira. Se não for assim, o Senhor não veio. E não é, ele sempre tem algo novo. O Senhor é criativo e nós precisamos dar espaço para que ele faça o que ele quer fazer. Muito bom, Né? muito bom. Tem gente perguntando se vai ficar ao vivo. Gente, depende, só você compartilhar para algumas pessoas aí. Mas eu queria até totalmente fora da caixa e a pessoa não tá esperando isso nunca. Mas, Paola, vem aqui, Paola. Gente, o Paolo, ele nos ajuda como técnico de som. Ele serve na igreja como técnico de som. Guitarrista. Tudo. E também na câmera. Né? É solteiro. É solteiro. É gente, solteiro. Todo mundo que tá aqui na câmera, ele que fez o set, fez a luz, fez tudo. E, Paolo, eu quero falar isso, gente, porque muitas vezes a gente acha que ministério de adoração é apenas o cantor ou o músico. Mas a mídia faz um papel absurdo, né? Nós temos Bezalel, que foi a primeira pessoa a receber uma unção criativa para fazer, né, os artefatos ali do tabernáculo. A decoração, o design, a arquitetura, né? E, Paulo, como você enxerga? Porque muitas vezes os fotógrafos, né, a equipe do vídeo, parece que é algo extremamente técnico, né? E ainda mais o som, porque a banda pode estar no profético, a banda pode ministrar, mas se não tem uma familiaridade, um ambiente de família, onde até o técnico de som conhece para onde os ministros estão caminhando, como que ele vai se posicionar? Então, para você, como que é ser um criativo e como você flui na adoração?
Cara, assim, eu sempre... Senta aqui. Paulo! Obrigado. Meu joelho agradece, gente. Se apresente. Quem é você, Paulo? Vai que receber você gosta? massagem enquanto O que você gosta? Então, gente, meu nome é Paulo Nicotino. Eu sei que é estranho, né? Mas é o meu nome de fato. Mas, enfim, eu sempre tomo o meu serviço como uma forma de... tipo, um canal, sabe? Tipo, o meu objetivo é não atrapalhar. Por exemplo, quando eu tô Não fazendo agregar. áudio, eu sempre tomo isso como a forma de transmitir tudo que está acontecendo, tudo que tipo, os ministros estão ministrando, os músicos estão tocando para a igreja. Então, tipo, não é o porquê, nossa, essa caixa tá soando muito bem. Mas, tipo, tá, beleza, está soando muito bem, mas essa caixa, ela tá mais alta do que, tipo, sei lá, o que a Aninha tá cantando. Não faz sentido, porque a mensagem tem que ser passada. E o que é a mensagem se as pessoas que estão ouvindo não estão entendendo? Então, assim, meu principal objetivo e a minha principal linha de pensamento é não atrapalhar o que está acontecendo e conseguir Muito fazer bom. que a igreja entenda o que está sendo ministrado. Muito bom. Muito bom. E eu queria honrar a vida do Paulo, porque quando nós estávamos lá em Dallas, ele falava assim: eu quero muito que chegue um momento que a gente tenha, assim, câmeras, não pra, tipo assim, tirar foto da pessoa que está ali naquele momento de adoração, mas pra transmitir para outras pessoas aquilo que nós estamos vivendo em comunidade, para que outras pessoas possam receber desse rio, né, dessa fonte. E eu só queria honrar mesmo, porque ele tem esse coração, né? Yes, Não, e é o isso. Paulo mencionou algo agora que é muito importante. Que é trazer atenção para si. Yeah. E, gente, eu acredito que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? O princípio do amigo do noivo é o que faz a noiva se apaixonar pelo noivo Sim. e não se apaixonar pelo noivo, né? Então, desculpa. Não, vamos lá. O princípio do amigo do noivo. Vou tentar falar espiritual de novo. O princípio do amigo do noivo é fazer a noiva se apaixonar pelo noivo e não pelo amigo do noivo. Exato. Mas trazer atenção para si. E eu vou ser muito vulnerável. Porque, às vezes, até na roupa que a gente está colocando, verdade. eu já falei, nossa, comprei essa camisa para eu ministrar com ela. Mas o grande ponto é que, se até quando nós estamos... É isso que é adoração, é esse princípio de que tudo que eu faço, eu estou rendendo ao Senhor. Então, nós podemos trazer atenção para nós com roupa, com maquiagem, as mulheres, tá, gente? Homem não. Nós podemos trazer atenção para a gente num solo, Yeah. ou querer... Se o que o Paulo faz com um som ou com um vídeo for para que traga atenção para ele, já roubou a glória de Cristo. A glória de Deus. Yeah. Então, esse é algo muito íntimo, né? Da gente falar sobre como não trazer atenção para si. E eu queria até falar algo assim, porque eu lembro que sempre que a gente faz gravações, né, do Som do Reino, nunca dá certo o que a gente pensou. E nessa última gravação que a gente fez em Dallas, né, para quem não sabe, nós gravamos Américas 2 em espanhol, em português, em Coloquem inglês. aqui, solta logo, solta logo. E a gente gravou junto com o Marcos Brunet, junto com um pessoal do Upper Room, foi maravilhoso. E como sempre, deu errado, porque era pra gente fazer 8 músicas, já tinha passado todo o tempo e estava em 4. E aí eu lembro que a gente falou, alguém vai ter que sacrificar. E foi a primeira vez que eu falei, cara, eu não cantei 2 músicas que a gente ia cantar. E eu não tava nem aí. Sim. E eu lembro que já aconteceu isso com o Som do Reino. Eu falei, poxa, mas vai tirar a minha música. Menos views pra mim. Gente, é sério isso. Mas acho que a gente chega num lugar onde nós somos tão indignificados Yes. e nós não queremos tanto trazer atenção pra nós, que eu falei, pra que eu vou parar o que o Espírito Santo tá fazendo aqui pra ter uma música do André Aquino? Sim. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E como que a gente pode ter isso na adoração com vídeo,
né, com imagens, na pregação e no louvor. Fica a bomba aí. Muito bom. Muito bom. O pessoal tava falando fora do microfone aqui, Paulo. Muito bom. Ayrton, lá do outro lado do mundo, Ayrton. Sério. E eu acho que o Paulo, ele faz isso muito bem, que ele é o que a gente estava falando, que é pessoas que entendem o que é ministrar o Senhor. Yes. Então, o Paulo, quando ele está na mesa de som, ele está ministrando o Senhor. Quando ele está na guitarra, ele está ministrando o Senhor. E ministrar o Senhor é trabalhar junto, todo mundo ali, para ver o que Deus quer fazer na sala. O que Deus quer fazer entre um povo. E, mano, obrigado por sua vulnerabilidade de ser vulnerável, de poder falar essas coisas, porque isso, eu acredito que isso é uma revelação que, para a gente acessar coisas novas de Deus, eu acho que a gente tem que aprender os princípios de Jesus. Sim. E um dos princípios de Jesus é ser humilde. É andar na humildade. E ser vulnerável. E poder expressar isso. Cristo não precisava expressar a vulnerabilidade dele. Ele não precisava falar, na palavra de Deus, falar, se não for da sua vontade, que eu não vou... Ele não precisava. Mas eu acredito que isso é nos ensinando. Então, isso que você falou é muito significante. Porque eu acho que se a metade de quem está assistindo, dos adoradores, de pessoas que lideram equipes de louvor, de adoração, se eles entendessem que não é sobre aquilo que eles querem, a preferência deles, é a preferência de Deus, de Jesus, o que Ele quer fazer ali. E que se eles precisarem se renderem, eles perderem a sua vontade, o seu plano, o seu desejo, a sua preferência musical, eu acredito que isso vai abrir um espaço para Deus mover e fluir muito mais. Quando a glória vem, renda. Né? Uma das coisas que eu adorei alguns domingos atrás foi quando a gente não tinha o que postar, porque ninguém gravou, porque a glória estava lá e todo mundo largou as câmeras. Né? Então, nós não podemos ser Marta. O princípio de Marta, né, a gente estava um dia falando sobre isso, porque Marta foi a pessoa que trouxe Jesus para casa. Sim, a gente costuma, né, ser tão preconceituoso com Marta, né? E, na verdade, ela foi a pessoa que falou, Jesus, vem para minha casa. Sim. Então, ela tinha vontade de Jesus visitar o culto, né? Tinha vontade de Jesus visitar a casa. O problema é que Jesus levou um monte de tipo de gente. E quando ele entrou, Marta, então, deu mais atenção a quem Jesus levou com ele, os convidados, do que o próprio Jesus. Então, eu acredito que nós precisamos criar uma cultura onde, gente, o post do Instagram não é mais importante do que você render tudo agora e se prostrar. Sim. Né? A foto que ia para o Instagram agora, ou a live do YouTube, nada é mais importante. Muito bom. Né? Eu lembro que, acho que 3 semanas atrás, que a gente começou a adorar e não parou, e a gente ficou 3 horas adorando. Nesse dia, inexplicavelmente, né, desligaram a mesa antes e não salvou nada. E na hora o Espírito Santo falou, é porque eu não queria que vocês mostrassem isso para ninguém. Porque a gente sempre grava os cultos. Né? Então, eu acho que a gente precisa voltar a esse lugar. Né? Eu lembro que o Massal gravava música, mixava, masterizava e não lançava porque ele dedicava para o Senhor. Então, eu acredito que nós precisamos restaurar esse ambiente de não trazer atenção. Muito bom. O pastor sempre fala pra mim, acho que foi uma das as frases que eu mais salvei na minha mente. Aqui é pastor Ramon, né? Pastor Ray tá? E ele sempre falou pra mim, o lugar mais alto que você pode chegar em adoração é quando você se rende completamente, assim. Quando você não tem mais controle, quando você não canta, quando você não tem mais nem forças. Porque quando a glória do Senhor, nós sempre falamos, né? Queremos a sua Shekinah. Mas quando a Shekinah do Senhor vem, nós não conseguimos fazer nada, gente. A gente está literalmente ali. É um peso tão grande da glória do Senhor, porque a glória do Senhor é um peso que nós não aguentamos. Não foi feito, assim, para que nós aguentemos, né? Então, quando a glória do Senhor vem, você perde totalmente o controle. Você não se importa com aquilo que você está cantando, se você está cantando afinada. Gente, quantas vezes eu grito nesse microfone que eu acho que o povo fica com dó. O povo deve falar assim, por que ela está gritando? Mas é porque eu não ligo,
Sabe, a glória do Senhor, e quando a glória do Senhor vem, nós temos que nos submeter. E esse é o lugar mais alto que nós podemos alcançar em adoração. Quando nós não temos controle, quando nós nos rendemos totalmente. Gente, quero encorajar vocês a mandarem perguntas. A gente já está recebendo algumas perguntas e agora a gente vai começar a responder elas. Nice. Tem 2 perguntas aqui bem legais. Primeiro, gente, nós não estamos aqui lançando o curso. E, em nome de Jesus, o que eu menos quero é lançar um curso. Nós queremos criar uma escola de adoração. Amém. Então, se você puder, nos ajudaria muito responder uma pesquisa. É rapidinho, mas para a gente poder saber quais são as suas dúvidas. Muito o que legal. está no seu coração. Para que a gente possa fazer aulas que vão responder também essas perguntas. Sim. Vai ser muito incrível, vão ter professores incríveis, vão ter mestres da palavra, líderes de adoração. Então, por favor, de novo, respondam a pesquisa. Quem puder, a gente vai botar o link aqui embaixo, aqui no chat, ok? E vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu recebi é: como encontrar um equilíbrio entre se mover no profético, ministrando ao Senhor, principalmente com espontâneos, em uma igreja mais tradicional? Dessa que para você responder. O espontâneo planejado não é espontâneo. E eu gosto muito, né, do que o Michael Miller fala. O Michael Miller é o pastor do Upper Room. E ele fala que ele não gosta dessa palavra espontâneo. Porque parece que é do tipo, aconteceu. Mas não aconteceu. Foi gerado. Foi gerado. Nós estamos nos submetendo ao Senhor. Nós estamos criando família, né? E esse é o primeiro ponto. Gente, não crie espontâneo. Se você ainda está começando, né, na adoração espontânea, e eu acredito que nós estamos descobrindo as profundezas disso cada vez mais, porque, né, um dia a gente precisa fazer uma aula sobre isso, né, sobre salmos, cânticos espirituais, hinos, né, porque a parte de cânticos espirituais, ela é muito necessária, né? E você adora o que você contempla. Você adora o que você vive, né? E você adora o que você lê que está escrito, né? Então, mas é impossível viver um ambiente de espontâneo sem um ambiente de família. Para você ter espontaneidade, você tem que ter essência. Eu gosto muito dessa frase que fala, né, que a adoração é como um incenso, né? A harpa, né, e taça apresentadas ali diante do trono de Deus, que diz em Apocalipse. Mas o incenso, sem essência, é só fumaça. O incenso só é incenso quando tem a essência, o cheiro. E esse cheiro, eu acredito que é a sua individualidade. É a sua personalidade. E eu acho que quando a gente cria um ambiente no ministério de adoração onde todo mundo é igual, e todo mundo tem que ministrar igual, e todo mundo tem que dar o uau igual, todo mundo tem que dar o aleluia igual, todo mundo tem que gritar o vamos igual, nós estamos criando um ambiente onde as pessoas estão replicando métodos e não dando espaço para a individualidade. E se não tem essência, não tem incenso. Então, eu acredito que o primeiro passo para o espontâneo é você saber quem você é. Porque Muito bom. se você não é espontâneo, né? Se você não está sendo você, não é. Né? Não é original, não é verdade. E é em espírito e em verdade. Então, primeiro ponto. Qual a sua expressão de adoração? Quem é você na presença do Senhor? A armadura de Saul não serviu em Davi. Segundo ponto, a familiaridade. A gente está falando, construa família. Porque os músicos são ministros também, e eles precisam te acompanhar. E também tem a parte da igreja. E a parte da igreja, você precisa criar uma cultura. E a cultura não é criada apenas com você chegando lá e do nada. Né? Eu sempre dou exemplo, né, que se você pega alguém que não sabe nadar e você joga no rio, a pessoa morre afogada. Mas você tem que ir treinando. Sim. Você treina com a pranchinha, você treina ali um espontâneo rápido. Tu é santo! Você depois tira a pranchinha, e aí depois você ensina a mergulhar, e aí vai para águas profundas. Então, é um processo de criação de cultura. Né? Vocês querem adicionar algo sobre isso? Eu acredito que é o seguinte, eu acho que, estava até brincando, que o espontâneo
planejado, não é espontâneo. Então, se você está se programando para fazer um espontâneo, então não é. Na verdade, é algo que você está já planejando. Se for esse o caso, eu acho que não dói nada você falar para a equipe da mídia para colocar a letra para poder todo mundo acompanhar você. Mas se realmente você está ministrando uma música e vem uma canção espiritual, algo da parte do Espírito que você quer cantar a Deus, eu acho que você tem que ter a liberdade de cantar, entendendo também que você está numa sala onde a gente espera que todos também querem ministrar ao Senhor. Yeah. Então, eu não acho que Deus vai levar você para um lugar onde que o resto não da quer sala levar não vai te acompanhar. Yeah. Então, eu acho que se ele for te dar uma canção espiritual, essa canção vai ser feita para ser cantada com a sala. Muito bom. Então, eu acho E que medley não é espontâneo, né? Que é o que você falou. Que às vezes a gente quer cantar um refrão espontâneo. Glória a Deus. Mas isso não é um cântico espiritual. Yeah. Né? Exatamente. Então, se Deus te leva numa palavra, uma frase espiritual, e você coloca em melodia, segue Deus, mas entende também que não é para você fazer o que você faz no seu devocional e sair cantando coisas. Faz algo que as pessoas vão poder também acompanhar. Porque eu acredito que Deus ele é coerente. Ele não vai te dar uma canção que não é para a sala acompanhar junto. Bom. É para a sala juntar e cantar e a sala chegar em um lugar. O que Deus quer fazer nessa sala? Deus quer ministrar cura nessa sala. Então, todos na sala vão chegar a esse lugar que de fé, que Deus quer ministrar cura. Deus quer ministrar uma nova medida de fé, de ousadia. Deus vai fazer algo aonde que a sala vai poder responder a todo mundo. Não, ousadia, coragem, é isso que a gente precisa. E todos vão ajudar. E eu acho que quando isso acontece, é quando a gente tem realmente aqueles ambientes de peso de glória, de vida de Deus. E não precisa ser aquele negócio hiper místico, pode ser algo simples. Yes, algo canções repetidas, onde que a fé está crescendo, onde o povo está respondendo e a gente está vendo o Espírito mover. Então, eu acho que num ambiente tradicional, faz as canções que as pessoas conhecem, que você sente que o Espírito Santo está te falando para colocar no set list. Se você quiser criar um set list, se você for ministrar, que a equipe, igual o André pode falar, são músicas que a equipe vai conseguir seguir você junto, ministrando, e que sejam canções aonde que a sala pode ir com você e você não está indo sozinho para um lugar com Deus. Eu sempre falo que um dos meus ambientes favoritos para ministrar, depois da nossa igreja, é o One, né? A igreja do Alê, Vilas Boas. Porque foi cultivada uma cultura tão forte do entendimento que você fala, ele é santo, ele é santo! Porque as pessoas elas aprenderam a responder que é uma profecia. Né? Nós não estamos brincando de cantar. Isso é até outro ponto, né? Que eu sou meio preconceituoso com audição. Eu acho que é importante a audição. Mas quando você faz audição, você está apenas avaliando o técnico. E eu não tenho como querer criar um ambiente de adoração, uma cultura de adoração, onde quem eu vou trazer é apenas alguém que é técnico e estiloso, né? Então, hoje, né, eu vi uma pergunta aqui do Gui, aliás, saudades, Gui, falando sobre como o pessoal que ministra louvor deve se portar quando o pastor da igreja tem um entendimento diferente. Uma visão voltada para a experiência do culto. Então, nós temos muito, né, a experiência do culto. Não, porque tem tudo que flui, tem tudo. E aí você vê paleta de cores, você vê não sei o quê. E, gente, de verdade, assim, quando a gente falou do peso da glória, é porque ou você tem o peso da glória, ou você tem o peso da máquina de fumaça, gente. E não falando contra a máquina de fumaça. A gente trabalha com vídeo. Nós amamos a decoração e o detalhe que a máquina de fumaça faz. Mas é que quando a glória verdadeira vem, gente, não tem como. Atos capítulo 4 diz que estremeceu o lugar onde eles estavam, quando eles estavam orando. É desse nível que nós estamos falando. Então, quando nós estamos cultivando isso, né? E isso se torna o ponto central, né? O que o Ray falou lá atrás, né? Todos estamos, tendo esse entendimento, nós estamos servindo ao Senhor. Então, uma das coisas que eu amo muito da igreja do Alê é isso, que todos eles têm um entendimento de que cada palavra lançada é uma profecia. E profecia não é sua vida vai mudar, você vai ter o melhor ano da sua vida. Profecia é a gente falar
o que está no coração de Deus. Yes. E o coração do pai sempre vai querer trazer glória pro filho, né? Muito bom. Então, inclusive a gente fala muito disso, como que você vê isso, Aninha? De quando né, a gente sempre ora, né? Espírito Santo nos leva ao filho, filho nos leva ao pai. E como que você vê essa adoração? Como que você falaria se tem, de repente, uma visão divergente com um pastor? Como que você lidaria? Uma pessoa mais jovem. Ok. Isso é uma pergunta que eu fiz até pro Fábio em uma das nossas escolas de Que Fábio? Fábio Coelho. Para uma das nossas Fala, escolas de galera de Jesus profecia, Cop. né? Que a gente teve do Southwind. E eu acho muito legal uma ideia prática que ele deu. Se você está em uma comunidade que você não tem assim espaço para você falar, para você dar ideias, por exemplo, você falou, a pessoa perguntou de uma comunidade tradicional, então às vezes eles são bem assim, tem que ser assim, 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 e você pode trazer uma ideia, às vezes eles não podem aceitar, às vezes eles podem falar não vai encaixar com o que a gente está pensando e etc. E o Fábio ele fala assim, você tem uma cerca, e essa cerca é aquela cerca que pode ser ditada assim pelo presbitério da igreja. Então, se você está em uma igreja, você tem que se submeter ao presbitério dela. Então, o presbitério te dá isso daqui. Você tem essa cerca para você trabalhar com o Espírito Santo. Então, eu acredito que é você sentar com seu pastor, né? E você explicar aquilo que está no seu coração, que você sente que o Espírito Santo está trazendo para você, para a comunidade. E ver aquilo que o presbitério da sua igreja pensa. E aí ele vai te dar essa cerca. E aí o Fábio fala, se você está numa comunidade que você não concorda com a cerca, talvez não seja a comunidade que você tenha que estar. Porque você mudar aquilo que eles pensam, aquilo que eles sonham, aquilo que eles já têm desenvolvido, talvez não seja aquilo que o Espírito Santo tem para essa comunidade. Então ele falou, eu não sei se eu estou errada, mas vocês me corrijam. Perfeito. Que é você ter essa abertura de falar com o presbitério da sua igreja, trazer aquilo que está no seu coração. O presbitério pode ser o governo. Nem todas as igrejas elas se movem em presbitério, né? Uma liderança múltipla. Mas às vezes o governo da igreja, os líderes, os né? líderes, o pastor. etc. E ver essa cerca. E às vezes, se você não se sentir confortável, você sentir que aquilo que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, ardendo no seu coração, não encaixe nessa cerca, talvez seja tempo de você pedir discernimento para ele qual é o seu próximo passo. Mas se você conseguir trazer isso para aquilo que os seus líderes, os seus pastores, etc., pensam, e você pode totalmente trabalhar com isso. E seguir, sim, o Espírito Santo com aquilo que eles pensam, sabe? Porque é importante você se submeter. Não é você querer passar da cerca e falar assim, eu vou fazer isso e vou trazer revolução na igreja. Porque eu sei mais que todo mundo. E vou trazer revolução na igreja, vai ser do meu jeito. Porque não é sobre você. Né? É sobre o Senhor. E exato, outra, pra é comunidade. diferenciar gosto pessoal Exato. de mandamento. Muito bom. Gosto pessoal de o que a Bíblia diz que o culto deve ser. Sim. Então, mas é que eu acho que a música tinha que ser mais cristocêntrica. É claro. Isso é claro, né? Se é só eu vou vencer e a minha vitória, beleza. Agora, eu acho que tinha que ser mais acústico e tá sendo muito pesado. É rock. Ok, isso é um gosto pessoal Gosto seu. pessoal. Né? E eu não acho que nós devemos fazer uma escolha eclesiástica de acordo com um gosto pessoal. Exato. O Espírito em verdade pode ser diferente. Pode falar aí. Não? Eu estava falando, o Espírito em verdade pode se manifestar em formas diferentes. Então, a igreja na África, o Espírito em verdade vai ter um som diferente. A verdade para eles é outra. O Espírito em verdade vai ter um som diferente, distinto, em lugares diferentes. Sim. Então vai ter coisas que vão ser iguais em todo lugar. Uma adoração, uma essência da adoração. E o que vai você encontrar. categorizaria? Como saber se é uma adoração com essa essência? Para mim, é uma adoração que tem a essência, é uma adoração que é sempre se submetendo. Como eu disse no começo da live, a gente abaixar e exaltar a Jesus. Isso, para mim, é a adoração. A adoração sempre tem a ver com render. Muito se bom. render sempre. E existe coisa diferente. Então, por exemplo, tem... eu acho que
canções de gratidão, que eu acho que são diferentes de canções de adoração. Sim. Tem canções de louvor, que eu acho que é diferente do que canções de adoração. Então, tem músicas que são sobre render. Eu acho que músicas de gratidão, elas têm a ver com aquilo que Deus fez, ou aquilo que você acredita que Deus vai fazer. Então, tipo assim, quando eu tenho aspectos daquilo que Deus já fez no passado. Então, Deus, obrigado porque o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é fiel. Obrigado porque você sempre trouxe a provisão na minha vida emocional, mental, financeira. Obrigado porque o Senhor é o Deus de gerações. O Senhor nunca falhou nenhuma geração. Gratidão. Então, Davi fala, entra pelas portas com gratidão. Com ação de graça. Então, com essa atitude. Mas existe música de louvor, eu acho. Que música de louvor tem a ver com quem ele é, com o caráter dele. Então, Deus, ele é um pai bom. Então, eu estou louvando ele. Estou louvando, Deus, você é um pai bom. Deus, você é um pai que cuida. Você é uma pessoa que não deixa um bom pastor. Um bom pastor, que não deixa nenhuma ovelha se perder. Você é um bom pastor. Então, eu estou louvando ele, eu estou louvando partes dele, quem ele é. Mas a adoração, eu acho que é essa parte de rendição. Eu estou agora me submetendo, me dizendo agora, agora, neste momento, eu quero só dar glória ao Senhor. Eu quero só entregar meu coração ao Senhor. Então, eu acho que são níveis. Eu acho que sempre a gente entra pelas portas com ações de graças e entra no átrio com louvores. A gente dá louvores a Ele. Isso sempre nos leva ao Santo dos Santos, que é a adoração que a gente vai começar a render. A adoração. Que ele vai nos direcionar, né? Que ele vai nos levar. Nossa, daria para falar 2 horas sobre ação de graça, gente. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui muito boa. Eu gostaria de começar respondendo ela, que fala como transferir o seu coração para a igreja sendo líder de adoração. Acho que a primeira coisa aqui é definir o que é um líder de adoração. Que a gente está falando aqui tanto, né? E líder de adoração, ele, logicamente, precisa cantar. Mas nem todo cantor é um líder de adoração, né? Líder de adoração, a palavra já diz, ele está liderando. Ele está liderando o quê, e quem, e para quem. Ele está liderando, né? Quem? A igreja. Para quem? Para o Senhor, em adoração, né? Então, ele não é um animador de torcida. Ele não é alguém que vai ficar gritando, vai, levanta seus braços, vamos aí. Ele não vai ficar usando ferramentas humanas, porque a adoração é em espírito. Mas ele é alguém que, eu sempre falo que a função do líder de louvor é fazer a igreja não precisar mais de um líder de louvor. Porque ele levou a igreja para um lugar que agora ele pode sumir. E tá tudo bem. Porque a igreja está contemplando a beleza de Cristo. E esse é o maior sucesso, né, de um líder de louvor. É quando a igreja aprendeu a contemplar a ele. Até um momento que ele vai se tornar inútil. Né? Então, a gente precisa entender, gente, definir o que é um líder de louvor. Porque o que aconteceu é que nós misturamos títulos com chamados, né? Nós misturamos talentos, né? Com dons espirituais, né? Então, tem gente que tem talento, tem gente que tem a comunicação, tem gente que tem carisma, né? E isso são ferramentas humanas boas. Lógico que tem que ser um bom comunicador, tem que ter um carisma, né? Mas, né, as nossas armas são espirituais, né? E é muito interessante que quando nós vemos, né, Jesus estabelecendo a igreja, né? Ele fala, né, que e eu estou agora, essa é a minha eclésia, essa é a minha igreja, né? As portas do inferno não vão prevalecer. E mais tarde, Paulo está falando também sobre que agora a multiforme graça e sabedoria de Deus agora se fez a entender e se tornou visível através, não foi de um ministério de louvor, não foi de um ministério de missões, mas foi agora através da eclésia, da igreja. Sim, da igreja. E aí fala algo que é importantíssimo,
que isso vai ficar evidente para as regiões espirituais. Então, um líder de louvor que não está na eclésia, um líder de louvor que não está na igreja, não tem autoridade sobre a região espiritual. Então, o líder de louvor precisa estar no ambiente de igreja. O líder de louvor precisa ser pastoreado. O líder de louvor precisa estar em um ambiente de comunidade. Se o líder de louvor acha que ele está... eu sou muito santo. Eu não preciso. A igreja é o lugar que eu vou para cantar. Porque é isso que eu quero dizer. Não, igreja não, aqui que está falando, não é o lugar que você vai para você exercer seu dom. É o lugar que você vai para você ser confrontado. É o lugar que você vai para confessar seu pecado. É o lugar que você vai para ser família. Então, se você é um líder de louvor e você não está vivendo isso, você também não é um líder de louvor. Você é um cantor. Porque um líder de louvor precisa estar submisso à igreja, a uma liderança, tendo um discipulado, sendo forjado, encorajado, muito bom, discipulado, né? Até que se torne a medida e estatura de Cristo. Então, isso precisa ficar claro. O que é um líder de louvor? Então, agora, como que você transfere esse coração, esse entendimento para a igreja? E eu acho que aqui é um trabalho de cooperação. Cooperação com o pastor, cooperação com o pregador, cooperação no discipulado. Né? O Ray fala muito sobre aquele livro maravilhoso, fala, né? Discipulado começa com contemplação. Né? E que o nosso objetivo em discipular é fazer as pessoas contemplarem Cristo. Né? André, mas o que tem a ver discipulado com adoração? Tudo. Porque é no discipulado que você vai fazer as pessoas terem um entendimento real do que é adoração. E quando elas vão para o culto com esse entendimento, então muda a expressão da igreja. Né? Então, para você, Ray, como que um líder pode transferir esse coração? Eu acho que tem muito a ver com, voltando nesse princípio, da gente viver e a gente realmente adorar em espírito e em verdade. E eu acho que a gente tem que entender que adorar em espírito e em verdade não quer dizer que você sempre vai sentir arrepio e chorar, mas quer dizer que a gente vai ter um coração intencional e um coração que arde pelo Senhor. E eu acho que isso, quando a gente entende isso e a gente começa a viver isso e cantar isso, isso vai produzir algo na igreja, quando você como ministro. Então, o discipulado vai começar, o discipulado individual, 1 a 1, mas eu falando agora sobre a adoração. A Bíblia fala que aonde há o Espírito, há liberdade. Eu não lembro em português como que o versículo vai. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Então, o Espírito produz liberdade. Outra coisa... E a versão real traduzida, né, é onde o Espírito de Deus é cúrios, né? Onde o Espírito de Deus é Senhor. Então, onde que ele é Senhor, há liberdade. Um outro versículo fala, você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é o quê? Liberdade. Então, quer dizer que o Espírito produz liberdade. E a verdade produz liberdade. Então, a adoração em espírito e em verdade, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir liberdade. Então, quando a gente adora realmente em espírito e em verdade, isso produz liberdade na sala e a sala vai responder. Então, a liberdade, ela quer dizer que você está tendo a sensibilidade de você entender o Espírito. Então, primeira coisa, o que o Espírito está fazendo e como que eu vou responder ao Espírito. E a segunda coisa é que você está adorando em verdade. Então, quer dizer, o que a palavra diz e como que a minha adoração tá condizendo com a palavra. Por isso que eu amo, eu sempre comento com a Ana, com a galera da equipe de louvor e adoração, que, tipo assim, a gente precisa cantar mais a Bíblia. Eu acho que, tipo, ao invés da gente ficar tentando inventar canções ou cantar músicas que são populares, a gente precisa cantar a Bíblia. Porque a Bíblia é verdade. Então, se a gente cantar a verdade, vai produzir. Às vezes, eu, como pastor, prego, e eu tô pregando e não tem um amém. Mas aí eu leio um versículo e só de ler o versículo, a sala inteira responde e fala amém. Porque a palavra tem mais peso que eu. A palavra tem mais peso. Então, a mesma coisa... Isso é submissão. Então, a mesma coisa na adoração. Se a gente cantar a palavra de Deus, muitas vezes a sala vai responder em liberdade. Se você estiver sendo sensível
e acompanhando o Espírito Santo, o Espírito Santo vai produzir liberdade. Então, eu acho que a sala vai ter essa abertura, muitas vezes, quando a gente começar a adorar mesmo e aprender o que quer dizer adorar em espírito e verdade, como Muito você bom. tem falado. Outra coisa que é muito importante é, para você criar uma cultura e passar o coração, é sempre você falar o porquê, não só o quê. E hoje, né, todo mundo está atrás do como, né? E o quê? O que você fez para isso? Como você fez isso? Como que você criou espontâneos? O que você fez para a sua igreja explodir e ter tantos membros? Mas ninguém quer saber o porquê. E o porquê está relacionado ao coração. Ao coração. Então, uma coisa que eu sou muito intencional, né? A Aninha, eu pessoalmente treino ela para ela cuidar da nossa equipe de adoração, né? E tudo que eu faço, eu falo para ela o porquê eu tô fazendo isso. Hoje nós vamos fazer isso. Aí eu explico por quê. Por causa disso, disso e disso. Sim. E leva muito mais tempo. Mas é aqui que você tá transferindo o coração. Muito bom. Quer falar algo? Eu acredito também que uma forma prática que nós usamos muito na nossa comunidade é, por exemplo, você demonstra seu coração não somente quando você está liderando a igreja, mas quando você está ali para se juntar, né, aos santos, sem ser em estar ali no altar liderando, Muito bom. Você você adora também do mesmo está jeito? liderando. Exatamente. Será que você adora do mesmo jeito como se você estivesse com o microfone? Ou para as crianças, né? Exatamente. Cadê a galera do Ministério Infantil? Cadê o Ministério Infantil para levar a música para as crianças? Eles precisam do mesmo Espírito Santo. Exatamente. E é lindo quando a gente faz isso. Mas E eu posso testificar, gente. A Ana, o mesmo fervor que ela ministra, a gente já viu ela ministrando para os pequenininhos. E isso é maravilhoso. amém. E... Tá com vergonha. E aí, eu acredito que isso é algo que a gente sempre desenvolveu. Então, por exemplo, quando a gente fala para a igreja fazer algo, você primeiro tem que ser o espelho. Você está pedindo para que a igreja faça algo que você não faz. Então, Muito bom. é assim, eu não tô ali ministrando com o microfone, mas eu tô ali embaixo, assim, adorando com todo o meu coração e chamando a igreja. Então, de forma prática, o que eu faço? Quando eu não estou liderando, né? Eu vou lá embaixo, chamo o máximo de gente que eu conseguir ali pra frente, pra realmente adorar ao Senhor em comunidade e ser esse exemplo, não somente quando eu tô ali em cima. Muito E bom, quando eu muito estou bom. ali em cima, eu também sou esse exemplo. Eu não tô ali somente cantando em um microfone, mas eu estou adorando. O meu corpo, a minha expressão, tudo fala. Então, não somente quando eu estou ali em cima, mas lá embaixo também. Então, eu acho que isso é uma forma muito prática também de você que se considera, ou se você é um líder de louvor, você tem que ter o mesmo espírito quando você tem o microfone e quando você não tem. Quando você está cantando para crianças ou quando você está cantando para a igreja, né, o ajuntamento dos santos e etc. Então, eu acredito que é você ser um adorador em qualquer momento, independentemente de onde você está, do que você está fazendo. Uma das coisas que até a gente definiu, né, porque nós somos uma igreja em implantação. E a gente falou que em vez de fazer audição, nós vamos prestar atenção, né, nas arcas, né, que são as nossas igrejas caseiras. Quem que ali não está liderando, mas está adorando? Yeah. Essas são as pessoas que a gente quer. Porque fazer uma audição e cantar bem, gente, tem muita gente que vai. Sim. Mas um verdadeiro adorador, sabe? Quem é que está ali no fundinho, ali no canto, em lágrimas ali diante do Senhor, né? E, claro, tem uma voz bonita, né? Tem esse dom, precisa ter o dom e o talento, Sim. né? Mas tem Isso uma pode postura... ser aperfeiçoado, né? Exato, exatamente. Gente, última pergunta, antes da gente encerrar. Ah, Nós estamos indo para 1h30 de live já, gente. caramba, já? Mas eu gostei muito dessa pergunta, porque tem várias portas que a gente pode abrir nela. É como fazer a igreja entrar nesse lugar de contemplação com entendimento dentro de um set de 25 minutos de louvor por culto. Então a gente sempre começa, e eu quero voltar a algo que o Ray falou, que a adoração, né, a gente entregar ao Senhor. E eu sempre faço uma brincadeira. Quando eu vou ministrar em alguma igreja, eu nunca pergunto quanto tempo eu tenho. Eu sempre pergunto, pastor,
quanto tempo o senhor acha que Jesus é digno de receber louvor? That's good. Aí cala o pastor na hora, entendeu? Quando você faz essa Dica. pergunta, você já traz o entendimento do que é adoração. Yes. Beleza, é meio intenso, sim. Mas a proposta é fazer as pessoas pensarem no que nós estamos fazendo. Nós não somos um artista. Nós não somos, na parte ruim da palavra, porque tem a parte boa, né? Artista é quem cria arte, e música é uma arte. Mas nós não somos uma celebridade, nós não somos um influencer, nós somos ministros, né? E nós vamos liderar uma igreja em adoração. Agora, a grande pergunta que eu te faço, primeiro, é por que 25 minutos? Né? Eu acredito que a adoração, né? E assim, se eu tivesse 25 minutos para adorar, eu ia fazer uma música. E eu tive uma oportunidade incrível de voltar a ministrar na igreja que eu cresci, que era uma igreja muito tradicional. E eu lembro que quando eu era ministro dessa igreja, quando eu ministrava lá, era literalmente 15 minutos de adoração, né? E a gente tinha que fazer 3 músicas de 5 minutos sem repetir nada. E quando eu voltei, em julho desse ano, foi um outro ambiente, foi maravilhoso. E eu honro muito a Igreja Batista da Liberdade, lá em São Paulo. E houve uma mudança no entendimento, né? Do que é adoração. Porque não é sobre 1 minuto. E se eu tivesse 25 minutos, eu faria uma música. E eu iria fluir no espontâneo. Geralmente, nosso louvor tem 1 hora, né? Mas nós não somos apegados a isso. Porque se você precisa também, senão a gente cria religiosidade, a gente adora a adoração. Né? Só a adoração vai trazer mover. Aí também entrou no outro extremo, né? E nós estamos ansiosos também pela palavra. Estamos ansiosos também pelo apelo. Estamos ansiosos pela adoração com bens. Pela oração uns pelos outros. Porque isso era parte da igreja primitiva. Orando uns aos outros, confessando uns aos outros. Mas nesse ambiente, né? Se você precisa de 60 minutos para fazer o que você precisa fazer, então talvez você não está fazendo direito, né? Mas, se você tem 25 minutos, meu conselho seria, vá atrás do Senhor em 25 minutos. Né? Não se preocupe em quantidade de música, se preocupe em qualidade do tempo de adoração. Muito bom. O que eu diria é que eu acho que 2 princípios vai guardar muito sobre essa pergunta. O primeiro é que você entender que a equipe, a igreja, entender que vocês estão para ministrar ao Senhor. Então, esse momento de adoração é para ministrar ao Senhor. Muito bom. Então, quer dizer que se for 10, 15, 20, 25 minutos, vocês vão ministrar. Vocês não estão preocupados no número de músicas. E repetir não estão uma letra numa projeção. Vocês estão preocupados a ministrar ao Senhor. Mas eu acho que quando existe isso, a segunda coisa é o respeito mútuo. Então, quando o pregador consegue respeitar a equipe de adoração, entendendo que Deus estabeleceu eles para ajudar a gente a encontrar e ministrar a eles, a equipe de adoração também vai respeitar o pastor, entender Deus deu uma palavra para que ele possa ministrar o Senhor através dessa palavra. E eu acho que esse respeito mútuo e essa unidade em buscar o Senhor vai desfazer problemas. Não vai ter mais uma preocupação. Preciso só 25 minutos de adoração, ou só 30 minutos de palavra, ou só 40 minutos de palavra. Tipo assim, se Deus estender a palavra, todo mundo vai entender que é o Senhor ministrando através da palavra. Se Deus estender a adoração, todo mundo vai entender. É Deus estendendo, porque Deus quer fazer alguma coisa através da adoração. Unidade, né? Se estender os dois, amém. Vai ser o mover do Espírito que vai levar os dois. Mas eu acho que a gente preocupa menos no tempo que a gente tem e mais o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem. Muito bom. Então, eu acho que se a gente pensar dessa forma e ter esse respeito, a gente vai conseguir fluir muito melhor como equipe, buscando a presença de Deus. E, gente, sejam intencionais. Converse com o pastor. Pastor, vamos fazer uma série sobre adoração? Vamos passar um mês, né? Isso que foi o que mudou a nossa comunidade, acredito eu. Depois agora. dessa, nós fizemos um período de série em que o Ray e o André explicaram sobre adoração. Então, foram, assim, muitos ajuntamentos, que eles explicaram sobre a adoração. E
comunidade veio ao entendimento através da palavra, porque como o Ray falou, muito mais do que a sua palavra, do que aquilo que você tem para ensinar, a palavra tem muito mais poder. Então, quando eles trouxeram versículos e mais capítulos e versículos e histórias, isso dá fome e sede na comunidade em fazer E aquilo que é a entendimento. palavra, exato, E o entendimento. de né? adorar e saber que eu não estou indo em um serviço para receber, mas para entregar o meu sacrifício. E a minha adoração é um sacrifício. E se você é ministro de louvor, você precisa saber pelo menos 3 versículos que relacionem a adoração com o levantar de mãos, porque existe uma palavra em hebraico para isso. A gente fala, né, sobre as 7 palavras em hebraico para adoração, que eu não vou falar aqui. Mas a adoração tem a ver com corpo, tem a ver com cântico, tem a ver com uma intenção. Com né? se prostrar, Então, tudo. isso precisa ser ensinado, né, Yeah. para a igreja. Então, a gente te encoraja a entrar em parceria, como o Ray falou, com o pregador da sua igreja, com o pastor da sua igreja. Faça isso para os jovens, faça isso para a igreja inteira. Vamos fazer uma série sobre adoração, vamos estudar sobre adoração. Inclusive, Muito bom. uma das formas também, já falando, vai ser a nossa escola, que você é mais do que bem-vindo, né, a fazer parte disso. E, gente, de novo, o nosso coração aqui não é lançar um curso. Yeah. Né? Assim, eu sempre sonhei, e antes do Som do Reino existir como um movimento de adoração, o Senhor já tinha liberado palavras que nós ensinaríamos uma geração a adorar. Amém. Eu acho que chegou a hora, né, do Instituto nascer para que a gente possa trazer esse entendimento. E ele é técnico e espiritual. Hoje nós falamos só de coisas espirituais. Né? Numa próxima live vamos falar muito sobre coisas técnicas também, ferramentas que podem ajudar. E eu queria pedir, por favor, se você puder só responder a pesquisa rapidinho, porque nós queremos saber, de novo, o que está no seu coração, as dúvidas que você tem sobre adoração. E nós já temos matérias aqui sobre... Vai ter história de avivamentos, Legal. vai ter história da igreja, vai ter histórias de hinos, porque hinos fizeram parte de Sim. muitos avivamentos, né? Os irmãos Wesley foram grandes escritores de vários hinos. Tem hinos que nós cantamos e nós não sabemos a história, e isso muda tudo. Né? Nós vamos ter aula também sobre ministério profético, dom de profecia, adoração profética, adoração espontânea, composição, produção musical, prática de banda, identidade, né? Ministério de adoração, sacerdócio. Então, é um conteúdo teológico. Nós precisamos, eu acredito que o Brasil precisa de uma escola de adoração que traga fundamentos teológicos, né? Porque nós precisamos entender o que nós fazemos. E a teologia, ela não te esfria. A teologia te faz se apaixonar ainda mais sobre o Senhor. O conhecimento deve te fazer se apaixonar ainda mais pelo Senhor, porque você o conhece mais e deseja conhecê-lo ainda mais. Yeah. Então, gente, a gente está com muita expectativa para o que vai acontecer. De novo, nós queremos ter salas de aulas, né, com pessoas, com grupos. A escola ela vai ser limitada. Nós não vai ser qualquer um. Entra em qualquer hora. É uma grade curricular. É realmente uma escola, um instituto, com classes. Cada classe vai ter um mentor. Então, a gente tem muita coisa preparada. Por favor, segue a gente no Instagram, Instituto Som do Reino. Ativa o sininho. A live, vamos ver se vai ficar salvo ou não, mas pelo menos vão ter bastante cortes no nosso Instagram também, do Instituto Som do Reino. Então, eu quero que você vá para lá, porque lá vai ser o lugar onde nós vamos estar conversando diretamente com vocês, tá bom? Gente, obrigado. Últimas ponderações aí, alguém? Obrigada. Bom demais estar aqui. Honra. Muito bom, gente. Estou muito animada para este instituto. E não esquece de responder a pesquisa. Tá aqui, pessoal que tá perguntando onde tá fixado aqui no chat, tá bom? Já o link da pesquisa. Legal. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria encerrar orando. Se vocês tiverem mais perguntas, manda pra gente também por inbox, pro Instituto Som do Reino. Nós vamos estar respondendo também. Gostaria de pedir pro Ray encerrar orando. Amém. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque todos aqueles que estão assistindo agora, eu acredito que tem uma fome e uma sede para aprender de como adorar o Senhor.
Senhor Deus, a gente ora que o Senhor possa continuamente levantar novas gerações de adoradores em espírito e em verdade. Yes. Que o Senhor está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Nos ensina. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração. Que nós podemos enxergar a você. Que nós podemos enxergar a sua glória. Amém. Que nós podemos entender sobre o seu coração. Que nós podemos entender quem o Senhor é. Abre os olhos do nosso coração. Queremos ver. Não queremos só ver com nossos olhos naturais, mas nós queremos ver com os olhos espirituais. Deus, nós queremos ver com os olhos do nosso coração. Nós queremos te ver e nós queremos te obedecer. Nós queremos contemplar e se transformar como o Senhor é. Nós queremos ser como você é. Nós queremos transmitir a sua vida, a sua unção, a sua glória, trazer glória. Nós queremos trazer glória ao seu nome e desfrutar do Senhor. Então, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos levantar como aqueles que são seus servos que te amam, como seus filhos como te amam e como aqueles que são adoradores do Senhor que te amam, que te enxergam. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Valeu, galera. A gente se vê em breve em uma próxima mesa juntos. Deus abençoe vocês, a sua igreja, a sua liderança. Nós amamos a igreja brasileira. Yes. Amém. Valeu.